Pessoal, Bruno de volta aqui para nossas aulas de animação básica 3D em Maya, e essa terceira parte e última parte do nosso básico de rigging no Maya para criar um puppet style, que é um boneco de rig estilo boneco. Isso aí. Bom, essa parte agora que nós estamos é a parte de criação dos controles. O que são esses controles? A gente pode chegar aqui e mover uma joint assim, segurando ela e movendo. Entretanto, é muito ruim, elas são pequenininhas, dá para aumentar o tamanho e tal, mas aí você vai clicar na geometria, vai clicar na joint. Não é o ideal que você mova selecionando as joints, e sim que você crie controles que são mais acessíveis para movimentar essas joints e animar seu personagem. Então o que nós vamos fazer agora é criar esses controles. Eu vou utilizar Create NURBS Primitives Circle. Eu vou usar círculo para tudo para essa aula básica. Vamos criar tudo com círculos, ok? Bom, sempre certifique o tamanho do seu círculo e que o pivot esteja no centro dele, tá? Então eu vou segurar V. Primeira coisa que eu vou fazer, na verdade, é selecionar essa geometria, vir no meu Channel Box, aqui embaixo, na área de Layers, eu vou criar nova layer e adicionar os objetos selecionados a ela. Pá, criou uma layer nova aqui. Vou chamar essa layer de Alice, que é o nome da minha personagem. Vou salvar. Ah, não pode porque já tem. Então, Alice Layer. Salvei. Para que é isso? Aqui na layer temos opções interessantes que são nesse quadradinho aqui. Eu posso selecionar essa ou essa. Sem nada, eu posso clicar nos meus objetos que estão na layer normal. Se eu tiver com T, eles só vão estar lá de referência para mim. Então isso é legal também. Ou se eu tiver com R, também é uma referência, só que é uma referência no modo de shader, eu não posso selecionar o objeto. Isso é muito útil para essa parte agora dos controles, porque a gente toda hora vai ter que dar snap nas joints. É muito chato de dar snap nas joints, porque pode ser que fique dando snaps nos vértices do modelo e tal. Então, criar isso aqui, colocar no modo R ou T, eu prefiro R para eu poder ver meu modelo também. E agora vamos começar. Então eu vou segurar V para dar snap, botão do meio do mouse, V mais botão do meio do mouse, e vou dar snap no controle aqui na minha joint, beleza? Então tá aqui. Vou diminuir um pouquinho, tá muito grande esse controle. Vou colocar mais perto do tamanho da perna dela. Ctrl D, vou duplicar o controle e fazer a mesma coisa para a perna de cá. Como nossa perna está com o sistema IK, a gente não vai fazer controle para o joelho e para nossa parte aqui da base da perna. A gente só vai construir o controle aqui para o IK. Esse controle a gente vai ter que nomear, dar freeze, transform em todos, tá? Mas primeiro vamos construindo eles. Construir dois, eu já vou fazer o nome para os dois. Então esse aqui vai ser de esquerda, né? Controle da perna. Vou vir Modify, Freeze, Transforms, Edit, Delete by Type, History. Tá. Esse aqui eu vou fazer isso também. Vou colocar D, controle da perna. Então ficou controle de perna. Vou só deixar minúsculo aqui, tá tudo minúsculo. Vou fazer a mesma coisa. Modify, Freeze, Transforms, Edit, Delete by Type, History. Ok? Bom, então esses dois controles já estão prontos aqui. Vou copiar um deles para criar o controle aqui da minha cintura. Claro, da cintura eu vou ter que aumentar ele, então eu vou apertar R e vou dar um scale para ficar maiorzinho e mais fácil de selecionar. Vou chamar de controle da cintura. Modify, Freeze, Transforms. Certo? Vou criar um controle para minhas costas. Vou chamar de controle costas. Modify, Freeze, Transforms. Beleza. Então já tem esses controles criados e todos eles com o centro na joint, ok?
Sempre tendo certeza de que está assim. Vou criar o meu da cabeça agora. Nós não vamos criar um pro peito, tá? Só o da cabeça aqui mais no centro. Desses do centro vai ser só mais esse da cabeça. Depois a gente vai criar o centro de gravidade. Por último. Diminuir um pouquinho aqui. Então, vamos aumentar. Da cabeça tá assim. Ok, legal desse tamanho. Vou colocar controle. Cabeça. Modify. Freeze Transforms. Ok? Vamos agora criar os dos braços. Ctrl D. V. Botão no meio do mouse. Vou pegar aqui o rotação no Z e vou colocar 90 para ele rotacionar em 90 graus e já ficar retinho aqui. Vou diminuir um pouco para ficar mais fácil mais de acordo com o braço. Vou chamar de controle braço base. Vou duplicar ele e colocar um do lado de cá. Chamar ele de D, controle braço base. Modify, Freeze Transforms também. Sempre lembra de dar Freeze Transforms. Tem que estar tudo zerado os números ali pra gente poder começar a animar depois, ok? Não tem problema o controle passar um pouquinho dentro da geometria, essas coisas não tem problema. Quando vocês forem aprender técnicas de rig mais avançadas, vocês vão ver que criam controles de várias formas possíveis. Esse não é o único tipo de controle que dá para ser criado. Vou criar um aqui para o meio do braço. Controle base, cotovelo. E já vou duplicar ele e fazer o do meu punho. Tendo sempre certeza que estão todos centralizados na joint. Punho. Windows. Desculpa, Modify, Freeze Transform. Apertar G, vai dar Freeze Transform. Desculpa. Modify, Freeze Transforms. Ok, certo. Esse aqui tem que dar o Freeze Transforms de novo, que eu dei uma erradinha ali. Dei alguns Ctrl Z para voltar no meu erro, tá? Aqui. Ctrl D. V Snap. Ctrl D. V. Botão do meio para Snap. Aqui eu vou chamar de D. Cotovelo. E aqui eu vou chamar de D. Punho. Modify, Freeze Transforms. Modify, Freeze Transforms. Bom, tô com todos os controles do meu braço definidos já, tá, pessoal? Então aqui tá tudo certo. Controles dos meus braços são esses daqui. Agora tem mais uma coisa pra gente se preocupar aqui, que é o meu centro de gravidade. O centro de gravidade vai ser o que vai controlar o personagem no mapa. Vai ser o único controle que a gente, além do IK, que a gente vai poder mover. O restante dos controles são todos de rotação. Eu vou salvar essa cena com os controles criados. Vou chamar de Rig 5. Vou pegar uma água aqui pra mim e já volto pra gente continuar gravando. Bom, pessoal, tô de volta. Vamos lá então. O último controle que a gente falou que ia criar é o chamado centro de gravidade. E eu vou colocar ele aqui na joint da raiz, que é a base. Vou dar um scale nele também. O centro de gravidade vai mover todo o nosso corpo, toda a parte superior do nosso corpo. A única parte que ele não vai ser responsável por mover vai ser a parte que é controlada pelo nosso IK, que é o nosso IK. Ok? Então vou chamar ele de centro de gravidade. Vou chamar ele de CG, centro gravitacional. Modify, Freeze Transforms nele. Ok? E aqui a gente tem os controles prontos. Todos os controles nossos estão definidos dessa forma aqui. Agora o que a gente precisa fazer? A gente precisa
colocar que esses controles mandem nas joints. Nesse momento, se eu mover um controle, nada acontece com o meu braço. Nada está acontecendo com nada, porque esses controles não estão dando ordem para nenhuma das nossas joints, para o nosso esqueleto ainda. Então, para começar a dar ordem para o nosso esqueleto, a gente vai usar algo chamado constraints. O que essas constraints são? Elas criam uma hierarquia onde elas conectam dois objetos, sendo que um manda e o outro obedece. Então, sempre que eu fizer algum movimento em um, o outro vai obedecer se ele estiver com uma constraint ligada entre eles. Para acessar as constraints, a gente vai chegar em Animation, aqui no menu, tem que estar em Animation, e vai ter esse menu do lado, perto do Skeleton, onde a gente já mexeu, um menu chamado Constraint. Ok? A gente vai usar 3 tipos de Constraint aqui no nosso rig, que é Point, Orient e Parent. Tá? Essas 3 constraints, cada uma tem um objetivo. Quando a gente vai mover, a gente tem Translate, Rotate, Scale. A Constraint Point, ela vai dar constraint só no Translate. Quer dizer, toda vez que eu mover um objeto, o outro objeto que estiver ligado a ele vai mover também. A Constraint Orient, ela vai sempre rotacionar. Quer dizer, sempre que eu rotacionar um objeto, o outro vai rotacionar com ele também. E a Constraint Parent vai fazer os 3. Translate, Rotate, Scale. Ok? Bom, então vamos começar a criar essas constraints. A primeira constraint que eu vou criar vai ser com o IK. Então eu seleciono primeiro o controle, depois o IK. Não lembra, no IK a gente não vai selecionar a joint, a gente vai selecionar o controle do IK, que é essa handle aqui que a gente chama, esse lugarzinho de segurar ele, o controle dele. E aí a gente vem com o primeiro controle, depois o IK. O IK a gente não rotaciona, o IK a gente move. Então eu vou criar uma constraint point nele. Mesma coisa de cá, controle, selecionei aqui o IK, vou em constraint point. Vamos ver como é que ficou isso. Se eu selecionar o controle agora e for no W para entrar em modo translate, eu vou ver que eu estou movendo o controle e está controlando o meu IK. Ok? Legal. Então vamos apertar 0 aqui para zerar essa parte e ficar tudo certo aqui. Bom, beleza. Próximo controle que a gente vai fazer para o nosso personagem aqui, controle não, próximas ordens que a gente vai fazer vão ser a última que eu vou fazer é do centro de gravidade. Então, vamos fazer essa daqui, seleciono a curva, seleciono a joint, e agora, como eu estou selecionando joints, eu vou colocar orient, que é de orientação. Vem aqui na box para ter certeza de que eu tenho esse maintain offset marcado. Se eu não tiver marcado, marca. Eu vou adicionar. Mesma coisa aqui. Constraint, orient, seleciona a curva, seleciona a cabeça. Constraint, orient, seleciono a curva do braço, seleciona a joint do braço, constraint, orient, seleciona do braço, a curva do cotovelo, seleciona a joint do cotovelo, constraint, orient, curva do punho, joint do punho, constraint, orient, do braço do lado de cá agora, do lado esquerdo, curva, joint, posso apertar G também, se a última coisa que eu fiz foi uma constraint, se eu apertar G, eu não preciso ir lá no menu toda hora. Constraint Orient. E o G, como a gente falou, repete a última ação que a gente fez. Bom, vamos ver se deu certo agora. Se eu selecionar isso aqui e rotacionar, ele rotaciona a mão. Ah, mas tem alguma coisa estranha acontecendo. Tem. Por quê? Porque a gente ainda não definiu uma hierarquia para os controles ainda. Agora que a gente vai fazer isso, é a próxima etapa aqui. Então, por enquanto, eu controlo o osso. Ao invés de mexer o braço inteiro, como era para mexer, ele está mexendo e os dois ossos da frente estão ficando parados. Por quê? Porque os dois controles que dão ordem para eles estão ficando parados. A gente já vai começar a trabalhar com isso agora. Vamos só fazer a última ligação aqui, que é o meu centro de gravidade, com a minha raiz aqui. Vou dar um constraint point
e vou dar um constraint orient. Vou fazer esses dois tipos de constraint nele. Ok, então aqui eu tenho, posso movê-lo ou rotacioná-lo. Beleza? Vou salvar da forma que está aqui. E agora a gente vai começar a criar a hierarquia dos controles. Bom, galera, tive um probleminha aqui com a gravação, mas voltando onde a gente está. De volta aqui. Tínhamos parado antes de criar a hierarquia dos controles. O que é essa hierarquia? Mesma forma que as constraints mandam, um objeto manda no outro, a gente tem que colocar aqui as nossas hierarquias de controles. Então eu não consigo, por exemplo, mover a minha cabeça, mover a minha cintura sem mover as costas. E se eu movo as minhas costas, a minha cabeça vai junto. Então elas são o quê? São hierarquias, quer dizer, o meu osso da cabeça, ele sempre vai mover se algum dos outros ossos abaixo dele aqui se moverem, porque ele está obedecendo a esses ossos. Ele é filho desses ossos em um sistema de parenting, que a gente chama, que significa sistema de pais, onde o pai manda e o filho obedece. Então esse sistema de parenting, ele é muito usado no rigging para criar hierarquia. Tá? Então vamos criar essa hierarquia aqui da seguinte forma. Alguns ossos são subordinados aos outros. Ou seja, se você mover um, os outros movem junto com ele. Já se eu mexer a cabeça, por exemplo, isso não quer dizer que as minhas costas vai mexer ou que a minha cintura vai mexer. Então isso é o sistema de hierarquia. E agora a gente vai começar a construí-lo aqui. Primeiro a gente seleciona o filho e depois o pai, ou seja, a gente seleciona o que vai ficar subordinado e depois o que manda neste controle subordinado. Vou abrir meu outliner para ver o que acontece durante esse processo. Então eu vou subordinar a minha cintura ao meu centro de gravidade, eu seleciono o filho, depois o pai e aperto P. Se vocês observarem aqui, a cintura passou para dentro do centro de gravidade. Agora eu vou pegar minhas costas, por exemplo, P novamente, ela passou para dentro da cintura. Aqui a gente vai montando então uma cadeia hierárquica, da forma como a gente viu em sala de aula, mas para a gente recordar isso um pouquinho. A cabeça, como eu não tenho o controle das costas definido, eu vou colocar, do peito definido, eu vou colocar ela subordinada ao controle das costas. Então seleciono filho, pai, P. Da mesma forma o braço, o meu punho está subordinado ao meu cotovelo, e o meu cotovelo está subordinado ao meu ombro. O meu punho está subordinado ao meu cotovelo, pai, seleciono o filho, seleciono o pai, aperto P, seleciono o filho, seleciono o pai, aperto P. Então agora eu vejo que o meu ombro vai ser filho das costas, que seria do peito, mas como a gente não criou o controle do peito, vamos colocar nas costas. Seleciono o ombro, que é o filho, seleciono as costas, que é o pai, aperto P. O ombro, que é o filho, as costas, que é o pai, e aperto P. Ok? Os nossos IKs não vão estar subordinados a nada por enquanto. Dessa forma aqui, se eu mover qualquer um desses controles, por exemplo, o meu centro de gravidade, todos os meus outros controles vão mover com ele. Se eu mover a minha cintura, os outros vão mover junto. Se eu mover minhas costas, os outros vão mover junto. Se eu mover o meu braço, os demais controles subordinados a ele movem junto com ele. E isso é uma cadeia hierárquica de controles. O último controle que eu vou criar aqui, antes da gente passar para a próxima etapa, é um controle geral. Então deixa eu criar ele. Create. Vou tirar essa Interaction Creation para criar direto ali no centro. E vou criar um círculo de NURBS. Ele tem que estar com o centro ali no centro do seu grid, tá? E vou chamar esse aqui de controle geral. Modify Freeze Transforms. Todos os outros controles precisam estar subordinados a ele. Então eu vou pegar o meu centro de gravidade, filho, pai. Os meus dois IKs também, filho, pai,
E agora, se eu pego esse controle geral e movo ele, eu movo todo o meu rig junto com ele, ok? Eu não posso, entretanto, ainda escalar, fazer o scale desse rig junto. A gente vai ver como fazer isso mais pra frente um pouquinho, ok? Eu tô tendo um probleminha com esse player de vídeo, eu vou salvar aqui no rig set para não correr o risco de perder tudo de novo. Eu vou pausar ele e volto para a parte final aqui agora do rigging. Tá, daqui a pouco então. Bom pessoal, agora que a gente já tem tudo, o rig está pronto. O que a gente precisa fazer agora é ligar, criar um link entre esse rig e o nosso boneco, a nossa geometria. Então o que eu vou fazer primeiro é vir aqui na Layer, desmarcar a referência, deixar em branco aqui, para eu poder selecionar a minha geometria. Como nós tínhamos falado antes, a gente vai criar um Puppet Style Rig, que é um rig no estilo boneco, muito utilizado em grandes empresas de animação, para os animadores animarem antes de passar para o render final ou para o modelo oficial. Então é um rig muito utilizado e que já traz efeitos bem legais para animação. Como se cria esse Puppet Style Rig? A gente vai separar as partes da nossa mesh que podem ter algum tipo de movimentação, de deformação. Tá? Então eu vou só adicionar mais algumas edges aqui na minha geometria, que eu acho que eu falhei aqui na hora de modelagem, não pensei como eu ia fazer o rig dela direitinho e acabei me esquecendo. Bom, aí, com essas aqui já me serve o propósito. Eu vou voltar e vou Edit, Delete by Type History. Então vamos começar agora então a separar o meu modelo. Como é que eu vou fazer essa divisão? Eu vou selecionar por faces, tá? Vou selecionar um anel de faces. Como que eu seleciono o anel? Clico na primeira face, Shift, 2 cliques na próxima e seleciono o anel inteiro. E vou deletar esses anéis. Vou fazer isso com todos os que eu quero separar. Bom, eu vou deletar e esticar, que esteticamente eu acho que é melhor. Então a gente vai fazendo isso, só lembre de deletar quando é braço e perna, o mesmo que você deletou no outro lado, para não criar uma disparidade estética no seu rig. Qual exatamente, se tiver essa pergunta, qual exatamente eu preciso deletar, tal? Não existe um exatamente, não. Você pode deletar, depende muito do seu modelo. Então você vai ver aonde que é a deformação do seu rig que você colocou, você vai deletar lá, nessa região de deformação. Cada um tem um modelo, cada um optou por uma forma de wireframe do personagem, então depende. Tá? Nessa pergunta depende muito do seu modelo. Você vai ver que a gente sempre deixou 3 edges, então deleta um dos anéis de face dessas que a gente deixou para as áreas de deformação. Então aqui já está tudo prontinho. A gente pode ver que tem uma aparência de um boneco mesmo, e é o estágio inicial para a gente poder começar a trabalhar. Agora, o que eu preciso fazer? Eu ainda clico aqui e vejo que é tudo a mesma geometria, elas não estão separadas ainda, eu preciso separar essa geometria. Para poder separar, eu vou no modo de faces, seleciono todas as faces de uma região, eu posso só simplesmente clicar 2 vezes em cima da face que ela vai selecionar todas as faces de uma região. Ok? E vou em Mesh, Extract. Quando eu faço isso, eu separo. Agora a mão ela está separada do resto do corpo. Eu preciso fazer isso com todas essas partes que eu acabei de criar. Então vamos lá fazer rapidinho. 2 cliques, Extract. O que eu fiz? Eu apertei G. O que o G faz? A gente já viu isso antes. Ele utiliza o último comando que eu fiz, que foi o Extract. Para quem não lembra onde está o Extract, eu vou usá-lo mais uma vez aqui. Selecionei todas as faces, tem que vir em polígonos. A gente estava em Animation antes. Polígonos, Mesh, Extract. Tá? E agora para frente vou usar só o G para a gente conseguir ganhar velocidade. Então esse G é o que? O comando de utilizar o última ferramenta
Vai reutilizar a última ferramenta que nós utilizamos. Bem rápido essa etapa. Então vamos ver se está tudo sozinho agora. Agora a gente pode ver que todas as minhas partes estão separadas. E é isso que eu quero. Eu quero todas elas separadas para poder criar agora o modelo, conectar ele à geometria no rig. Com isso tudo pronto, eu vou em Edit, Delete All by Type History, só para ter certeza de que eu limpei tudo aqui. Agora, para conectar é simples, eu seleciono a geometria e seleciono a joint responsável pelo movimento dela, e essa joint vai ser pai dessa geometria. Mais uma vez, o sistema de hierarquia que a gente usou nos controles. Então, seleciono o filho, que é a mão, seleciono o pai, que é a joint, e vou apertar P. E agora, quando eu for rotacionar essa joint, a minha geometria vai junto. Tá vendo? Simples assim. Então, seleciona a geometria, que é a filha, seleciona a joint, que é o pai, P. A mesma coisa, repetindo para todos os ossos do corpo agora. A gente sempre vai selecionar para a joint que for essa na base de rotação. Então a minha mão, ela é rotacionada pelo pulso. O meu antebraço é rotacionado pelo meu cotovelo. O meu braço é rotacionado pelo meu ombro. Então eu preciso selecionar a mão e selecionar o pulso. E P para dar o parent. Antebraço, cotovelo. Braço, ombro. Ok? Vamos ver esses aqui, acho que já estavam prontos, beleza. Já pode ver que está movendo. Legal, eu gosto de ir testando assim, você pode ir testando enquanto faz ou testar no final. Eu particularmente prefiro ir testando durante a construção para eu já ter certeza de que não tem nenhum engano. Quem controla a nossa cabeça é o nosso pescoço. Então, cabeça, filho, pescoço, pai, P. Legal? Vamos selecionar aqui costas. De controle das costas, P. 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 O que eu estou fazendo é basicamente selecionando a geometria, selecionando a joint, dando P. Pessoal, igual a gente falou. Um processo bem repetitivo mesmo. Nem que são poucas partes, a gente acaba ele rapidinho. Aqui na perna, cuidado para não selecionar o IK. A gente não vai selecionar o IK, tem que ser a joint, tá? Olha lá, agora eu selecionei o IK sem querer, não é o IK, é a joint. Ok, então vamos testar se aqui no meu corpo ficou tudo certo. Maravilha. Até então, tudo ok. E aqui eu vou ver pelo meu IK. Beleza. Beleza. E se eu mover o meu controle geral, tudo vai mover junto. Ok, então tá tudo certo. Vamos salvar essa nova versão aqui. Vamos salvar no 7. Agora o que que falta? Nosso rig está completo. Agora é chegar aqui no meu outliner e organizar as coisas. Então eu vou criar um Edit, Delete All by Type History. Esse Alice eu já não tenho mais nada dentro dele, que é onde estava a minha geometria. Posso deletá-lo. Minha geometria agora está dentro do meu controle. Eu vi que eu fiz alguma coisa errada nessa parte aqui. Vou refazer rapidinho. Ao invés de colocar a geometria para obedecer a joint, na correria eu coloquei ela para obedecer o controle. E eu quero colocar ela para obedecer a joint. Certo. Continua funcionando tudo ok.
Ah, qual que é a diferença, Bruno, de colocar para controle ou para joint? Bom, eu adotei o controle, eu adotei a joint, então quero pôr a joint o caminho todo, mas realmente não tem uma... Se você fosse todos na joint ou todos no controle, nesse modelo que a gente está fazendo não tem problema, ele funciona da mesma forma. Vou juntar todos esses aqui no Outliner, apertar Ctrl G, criei um grupo, vou chamar de Alice, que é o nome do meu personagem. E nesse novo grupo que eu criei, eu posso dar Scale. Então esse aqui eu posso realmente controlar o tamanho do meu personagem dentro de cada cena que eu fizer. Por último, eu vou entrar aqui dentro do meu personagem, vou pegar a raiz e usar iCase e vou dar outro Ctrl G, vou colocar aqui Rig, vou escrever Rig, vou vir em visibilidade e digitar 0 e ele vai ficar... Opa, desculpa. Não vou fazer dessa forma, porque ó, um dos problemas de ter colocado no rig, não no controle, é que agora eu não posso deixar meu rig invisível. Então eu vou fazer o seguinte, vou dar um Ctrl Z aqui, voltar onde eu tinha criado o grupo. E a hora que a gente for animar, a gente vai colocar aqui Show, esconder Joints e esconder iCase, tá? Pra gente poder, e aqui eu vou deixar na referência o modelo. Então agora eu tenho um modelo pronto para ser animado dentro de qualquer cena que eu quiser, certo? Só a gente ver. Beleza, tá tudo funcionando ok, a gente já foi testando durante a junção da geometria com o rigging. Bom, pessoal, é isso aí. É bem seguindo passos mesmo o rig, até você pegar a lógica demora um pouquinho. Eu mesmo tive que fazer vários rigs para eu poder construir os meus sozinhos. E aí vocês vão aprendendo, fazendo mesmo, tem que fazer várias vezes para entender a lógica e ir pegando jeito. Do jeito que ele está aqui, está perfeito, pronto para ser exportado para qualquer cena que a gente precisar para começar a animação. Eu vou salvar como rig final. E é isso. Quanto ao rig, estamos concluídos aí. Muito obrigado, a gente se vê em aula em breve. Um abraço. Construindo um rig